Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje vocês escutam a primeira parte da história da Solange e depois de amanhã vocês escutam a segunda parte. Para quem chegou aqui agora, esse é o nosso quadro Saga e essas histórias elas têm parte 1 e 2, tá bom? Quero avisar que essa história aqui pode conter alguns gatilhos, então escutem com cuidado. Bora para a história da Solange. Mas então, Eu conto ou você conta? A Solange, ela cresceu numa família profundamente disfuncional. Era um ambiente que ela se sentia insegura em vários aspectos. Ela tinha pouco afeto, poucos recursos e ela também sofria de violência física constante. Desde cedo, a Solange cresceu se virando, observando, tentando entender esse mundo, só que meio sozinha. E quando a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor, a gente não consegue se planejar, né? A gente só sobrevive. A Solange engravidou muito cedo. O primeiro filho dela nasceu quando ela tinha acabado de completar 18 anos. E nessa mesma época, ela já tinha repetido o colegial 3 vezes. Hoje, a Solange é mãe de 3 filhos, gente, inclusive um deles adolescente. E ela entende com mais clareza o que foi que aconteceu na infância dela. Ela também consegue ver onde é que foi que a mãe dela falhou. Não só onde ela falhou, mas também onde ela conseguiu fazer o que dava e onde dava para ter feito mais. Muito mais, segundo ela. Por conta disso, essa relação entre a Solange e a mãe sempre foi marcada por agressividade, controle e invasão. E a musa disse: Mari, eu passei por situações graves na infância e a minha adolescência foi completamente sozinha. O pai da Solange, ele era um cara que já tinha divorciado da mãe dela, ele era emocionalmente distante e eu nem preciso dizer que ele não era um pai presente, né? Quando a musa tinha ali seus 16 anos, um carinha que morava na rua dela deu socos na barriga da Solange. Soco esse que não era nem pra ser nela. Era uma briga que esse cara tinha com o então, né, namorado da Solange na época e acabou sobrando até pra ela. Quando ela foi falar pro pai e pra mãe, eles não agiram. Eles não fizeram nada. Nada pra proteger, nada pra deixá-la mais segura, nada. O pai da Solange, ele era atirador esportivo, vivia cercado de policiais, pessoas assim, advogados, então ele conhecia bastante gente influente e mesmo assim ele não teve nenhuma reação de proteção com a Solange na época. E o que ela disse é assim: Quando ninguém protege, o mundo entende rapidamente que aquele corpo está disponível. Essa é a visão dela. Quando ela completou dos seus 19 para 20 anos, depois de muito, gente, mas muito, coisa que ela passou com a mãe dela, brigas físicas, desrespeitos e até mesmo furtos pela parte da mãe dela. Teve uma vez que a mãe da Solange tentou arrombar a porta do quarto dela. E aí foi a gota d'água. A Solange decidiu que ela iria se mudar do jeito que dava, com pouco que ela tinha ou com o que ela não tinha. O que não dava era para continuar naquela situação com a mãe, tóxica, abusiva, violência física, sabe, gente? Controle. E quando a musa decidiu sair de casa, da casa da mãe, ela recebeu uma ajuda que até hoje ela não sabe nem explicar direito, né? Uma ajuda divina. Uma senhora X, a Dona Maria. A Dona Maria, então, abordou a Solange. A Solange nem a conhecia tão bem, mas a Dona Maria era mãe de um colega dela, era uma senhora religiosa, uma senhora bondosa. Gente, e ela ajudou a Solange a conseguir absolutamente tudo que ela não tinha para completar a casa dela. Fogão, micro-ondas, pratos, geladeira, panela, sofá, armário, vassoura, balde, até pano de prato. E tem mais, a Dona Maria ainda pagou os carretos, ajudou na mudança e praticamente também ajudou ela a montar a casa inteira. Essas coisas sempre vão acompanhar
a nossa musa por anos. Não só as coisas que ela conseguiu com a ajuda da Dona Maria, mas também esse sentimento de gratidão de ter uma pessoa que ajudou muito ela e nem da família dela essa mulher era. Mesmo com essa ajuda divina, as coisas não foram fáceis para Solange. Muito pelo contrário. O pai dela ficou anos sem pagar pensão quando separou da mãe da Solange. Ele dizia que não queria dar dinheiro à mãe da Solange porque ela ia, gastar tudo. Então, ao invés dele pagar a pensão que era de direito da Solange, ele deixou elas praticamente sem comer, passando fome. Dos 14 aos 18, ele praticamente não deu uma ajuda financeira para Solange. E quando a Solange completou 18 anos, um pouco antes dela mudar para a casa nova e sair da casa da mãe, o pai dela a abordou e propôs um acordo direto para parcelar essa dívida da pensão. Eu nunca ouvi falar isso, mas antes tarde do que mais tarde, né? Esse valor não era lá grandes coisas, mas a Solange tem que reconhecer que na época era até um pouco mais do que um salário mínimo e ela conseguiu sair um pouco daquela dinâmica de abuso que ela tinha com a mãe. Então ela foi juntando esse dinheiro, ela também gastava ali com o filho dela, né, gente? Ela já era mãe aos 18 anos e aí foi assim que ela foi fazendo meio que um pezinho de meia para poder sair da casa da mãe. Só que tinha um porém. O pai da Solange é um cara machista e ele é extremamente contra ela ter saído da casa da mãe. Porque mesmo que o pai e a mãe se odeiem, né, os ex, ele acreditava que mulher precisava de controle. Mulher precisa ficar em casa sendo vigiada. E era isso que ele queria, né? Que a Solange ficasse em casa para a mãe dela ficar de olho nela. Mas a relação dela, gente, era horrorosa. Tinha até brigas físicas. A Solange disse que é até engraçado. Porque hoje, quando ela olha para trás e se lembra dessas reclamações, né? Ela lembra de reclamar muito dos abusos que a mãe fazia pro pai. E ele até concordava, falava. É isso aí, sua mãe é uma maluca. Ele xingava a mãe da Solange, falava horrores mal dela. Só que nunca levantou um braço para defender ela da situação. Ao contrário, no dia que esse cara ficou sabendo que a Solange sairia da casa da mãe, ele surtou. Ele levantou, ele brigava, ele gritava muito alto. O pai da Solange disse: Você quer ir morar sozinha para poder transformar minha casa num bordel, né? Essa frase marcou muito a musa. Primeiro, porque ele estava deixando claro qual que era o tipo de relação, né, que ela tinha com o pai. E qual que era a relação que eles nunca teriam. Por conta do pai dela compartilhar esses pensamentos aí misóginos e machistas. E segundo, porque ele estava respondendo a saída da Solange da casa com humilhação e com sexualização, como se a autonomia feminina fosse, promiscuidade e que a mulher precisava ficar dentro de um certo controle. A Solange, ela tinha um conhecido que morava ali na região dela e a avó desse conhecido alugava umas casinhas simples, mas perfeito para ela e para o filho dela. Ela negociou e, apesar de não ser um palácio, era o lugar ideal e foi para lá que a Solange se mudou. A vida dela no começo dessa mudança foi um inferno. Os pais que se odiavam agora se juntaram para impedir que a vida dela fosse sossegada morando na casa nova. Primeiro, o pai começou a ameaçar que não ia mais dar aquele dinheiro que ele tinha negociado com ela, né? Ele estava pagando aos poucos, o dinheiro que era de direito dela. Mas ela sabia que também não ia ser tão simples assim, sabe? O pai não ia parar para pagar o dinheiro que ele devia há tantos anos. E segundo, que a mãe dela parou de falar com a Solange. Como o tempo foi passando e a Solange não arredou o pé, continuou lá na casa, eles viram que os planos deles não deram certo. E no dia da mudança da Solange, a mãe dela até se reorganizou e voltou para falar com ela. Ela disse para Solange que só desejava o bem dela. Mas hoje, a Solange percebe que esse era um movimento clássico de manutenção de poder.
Vocês concordam? A Solange acha que essa reconciliação era porque ela estava tentando, a mãe dela, né? Estava tentando se reposicionar agora que ela estava perdendo o acesso da vida da Solange. Porque a mãe da Solange era uma pessoa que não respeitava a privacidade de jeito algum. E aí, nessa casa simples que ela estava morando, eram condições praticamente precárias. Era uma casa úmida, pequena, não era uma casa tão confortável. Além dessas adversidades, a Solange agora não tinha um suporte, não tinha babá para criar filho, não tinha alguém para olhar o filho dela. Ela criava ele, pagava pelas coisas, ainda frequentava a faculdade e pagava pelas contas e pelo aluguel sozinha. Não é fácil, até hoje não é fácil, mas ela tinha muito uma motivação de não viver mais aquele ciclo abusivo com os pais. Principalmente, ela não queria que esse ciclo se repetisse para o filho dela. Ela não queria que aquele comportamento da mãe, aquela dinâmica de mãe e filha, fosse um espelho para o filho dela achar que aquilo era uma coisa normal. Então, ela queria quebrar esse ciclo, que é uma coisa muito importante, né, gente? Quebrar o ciclo da nossa família, o ciclo geracional. E é isso que ela estava tentando fazer. Por mais que a casa tinha mofo, era num bairro péssimo, comparado ao que ela vivia antes, era liberdade. Apesar dos problemas, a Solange se sentia feliz e livre agora. Depois de algumas semanas nessa casa, o pai dela também percebeu que não ia conseguir controlar a musa não, assim como a mãe já tinha percebido, né? Então, ele resolveu se reorganizar e sugeriu ajudar a nossa musa a alugar um lugar melhor para ela ir viver. O combinado era que o pai da Solange emprestaria o nome dele e ajudaria financeiramente com algumas coisas para que ela fizesse a mudança. Eu quero fazer um parênteses para falar que o pai da Solange é muito apaixonado pelo filho dela, o neto dele. O sonho do pai dela sempre foi ter um filho homem. E isso também explica o porquê que mesmo sem necessariamente ser por afeto, ele queria ajudar e ele queria estar presente nos dias da Solange e do filho dela. Então, ela aceitou essa ajuda e começou a procurar casas numa região um pouquinho melhor, até que ela encontrou um imóvel assim que tinham várias casinhas, sabe? Não era república, não era pensão. Isso é importante aqui. Era aqueles terrenos que às vezes, sei lá, tem mais de uma casa, mas cada um na sua privacidade. E ela achou que seria um lugar legal. Tinha um porém. Era na rua da mãe dela. Mas mesmo assim, ela ligou lá, visitou a casa, gostou muito. O pai dela também achou ali que estava do agrado dele. E aí, ela foi morar numa casa que era na mesma rua que a mãe. O pai dela estava gostando porque ela estava voltando ali para aquele olhar protetor materno, sabe? Uma liberdade talvez mais vigiada. E essa liberdade vigiada por conta da mãe, né? Mas tem um ponto que eu não mencionei para vocês até aqui e que é muito importante para a gente desenvolver o resto dessa história. A mãe da nossa musa é católica e ela é uma pessoa católica fervorosa. Era até parte da arrogância dela acreditar que a religião dela é a certa e as outras estão erradas. Ela tem uma intolerância a outras religiões. E era uma coisa, claro, que incomodava a nossa musa. Mesmo a Solange não sendo católica, ela nasceu no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E ela adora a história dessa santa. É uma história bem bonita. Eu confesso que eu não fui atrás para ver. Mas ela gostava. A mãe dela associava ela a essa santa e ela gostava, ela simpatizava. Sabe quando a gente simpatiza? Enfim, ela simpatizava mesmo não sendo católica. E quando a Solange se mudou para essa casa nova, a mãe dela deu um presente para ela. Era um pôster da Nossa Senhora de Guadalupe. Ela pegou, colocou na parede ali num lugar que era meio que de frente para a janela da sala, e quem passasse do lado, assim, conseguia ver, né? Porque, vamos supor assim,
Vamos dizer que tinham 3 casas no mesmo quintal que a Solange morava. As casas eram afastadas, tá? Não eram grudadas uma na outra, mas tinha um corredor por onde as pessoas entravam e dava acesso para a casa delas. Então, vamos dizer que a casa da Solange era a primeira casa desse quintal. Quem passava pela casa da Solange e via a janela da sala dela, conseguia ver se a cortina estava ali aberta ou não, se tinha gente dentro, o que tinha dentro, se a TV estava ligada, desligada, depende do dia ali que ela estava fazendo. E aí, a Solange catou essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e colocou na parede, que era de frente para a janela da sala e ficava ao lado do corredor do imóvel. Então, todo mundo que passava ali conseguiria ver, às vezes, a imagem daquele pôster. Tava tudo certo. Casa nova, tudo mobiliado, Solange trabalhando, filho dela na escola. Parecia que a vida ia andar. A Solange estava, enfim, conseguindo conquistar as coisas que ela sempre quis, ter apoio e ter até ajuda da família, que é algo que ela só pôde sonhar. E agora ela teve, porque os pais ajudaram na mudança, ajudaram financeiramente. Talvez esse movimento de ter saído de casa realmente ajudou a melhorar essa relação, né? Na época que isso estava acontecendo, a Solange estava solteira há pouco tempo. E nos intervalos ali da maternidade, o que ela gostava de fazer? A Solange estudava, fazia faculdade, buscava fazer amizades e também encontrar ali alguns amigos antigos. Coisa de quem é jovem, né? E antes de continuar aqui também, ela acha relevante contar um pouco sobre como ela é. A Solange ela foi sempre classificada como roqueira. Desde que ela pôde escolher as roupas dela, ela só usava preto. E aí, ao longo dos anos, ela até tentou usar uma calça jeans azul, um negócio rosa, mas não era bem isso. Vez ou outra ela conseguia, mas o modelito dela era meio que um uniforme. Era jaqueta, camisa preta, calça jeans preta, e geralmente a Solange até tava com roupa assim de camiseta de banda, sabe? Com o nome das bandas. Ela gostava às vezes de customizar, fazer uma manga assim um pouco mais caída, fazer uns buracos. Enfim, estilosa e roqueira, né, amores? A gata tem tatuagem, a gata gostava de passar um lápis, um rímel, uma sombra. E o cabelinho dela era um loiro natural com mechas descoloridas. Naquela fase, tava loiro. O que a Solange recebia, gente, dava certinho para pagar as contas. Assim, no minúsculo, assim, as continhas certinha. E no final do mês, sobrava o equivalente a R$ 150 para ela curtir a vida doidada. Claro que rindo aqui, né? E era o que ela tinha para se virar. Precisava de roupa nova? Brechó. R$ 2, 3, R$ 5 no máximo. Eu quero que você deixe aqui, agora, nos comentários, se você é pobre. Ah, vai sair? Ah, então vai comprar uma cerveja no mercado e beber na porta de casa. Ou vai, sei lá, dar um rolê a pé, no shopping. Não tinha dinheiro. Mas a vida estava andando. Porque a Solange agora estava super bem na casa nova, o filho dela estava se adaptando e o tempo foi passando. E, gente, até aqui, vocês sabem, né? Saga é um quadro que tem mais detalhes. E tô dando muitos detalhes para vocês da Solange, da dinâmica da vida dela, de como é que foi também a infância, o relacionamento com os pais, porque eu acho que tudo casa aqui e é importante para a gente entender o que vai começar a acontecer a seguir. O tempo foi passando, a Solange estava tudo bem, como eu falei para vocês, e ela não gosta de levar ninguém em casa. Não é dessas pessoas que recebem visita. Ela tinha um filho pequeno, então ela não gostava de levar ninguém estranho lá, amigos, só pessoas que fossem muito próximas ou se o filho dela não tivesse ali, né, tivesse com o pai, sei lá, naquela noite. Só para vocês entenderem que a Solange não fazia festas, ela não levava gente, ela não colocava música no último volume. Só que aí um dia, num final de semana, a Solange resolveu chamar 2 amigos para ir na casa dela, para beber uma cerveja, para conversar, para jogar um baralho. Nada doido assim,
Uma coisa de boa, uma resenha, sabe? E é importante reforçar, ela não recebia ninguém em casa quando o filho dela estava. Ela gostava de preservar muito essa privacidade dele. Um dia, depois desse rolê que ela levou os amigos em casa e fez uma resenha ali, que acabou cedo, alguém bate na porta da Solange. Para se apresentar? Para perguntar se a Solange precisava de algo? Não. Eram as vizinhas da Solange, 2. E elas pediram para Solange ir na casa de uma delas, porque, segundo elas queriam conversar com a Solange. O que as vizinhas queriam com ela? Elas estavam chamando a nossa musa para conversar. Por quê? Porque elas eram evangélicas e elas começaram falando que elas estavam observando a Solange desde o dia que ela se mudou para lá. E assim, sem a menor intimidade, sem a menor preparação, elas começaram com uma sequência de absurdos que a Solange estava escutando. E elas começaram a explicar. Sabe o que é? É que a gente é evangélica e você, Solange, vai precisar se adaptar à nossa religião. Primeiro, a gente está escutando você gemer, às vezes, inclusive na noite anterior. Mas Solange não tinha nem transado. Só que aí piora, porque elas disseram: E além de você estar vivendo em pecado, mulher não pode ter prazer. O ideal é você rezar na hora que seu marido estiver satisfazendo as necessidades dele. Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendiga. Tá bom, minha querida. Eu não aceito conselho de mendiga. Gente, que absurdo dos absurdos. Uma pessoa bater na sua porta pra falar como você deve viver a sua vida. E ainda querendo te obrigar a seguir uma religião que você nem faz parte. Absurdo, assim, surreal. Depois disso, elas ainda começaram a listar algumas situações desrespeitosas da parte da Solange. Como, por exemplo, Solange estava chegando depois das 8 da noite no final de semana, sendo que o ideal era uma mulher estar em casa antes das 8 todos os dias. Para completar, elas ainda exigiram que a Solange parasse de escutar as músicas que ela gostava, que eu falei pra vocês, né? Era um AC/DC, um Rolling Stones, como fala? Um NX Zero, um rockzinho assim, sabe, gente? E que a Solange também não usasse mais roupas pretas, muito menos maquiagem. Como uma última dica, num tom assim sério e imperativo, elas ainda disseram: E você vai precisar tirar o pôster da Nossa Senhora que você tem aí, tá? Porque nós aqui somos contra a cultação de imagens. E quando a gente olha pra dentro da sua casa, a gente tá vendo essa santa e a gente não tá gostando. Como era a religião delas, não era permitido e Solange então teria que se adaptar. É claro que ela escutou tudo muito assim, com o queixo caído, mas segurando o carão, incrédula, mas sorridente, simpática até demais, e já pensando: Tá bom, minha filha, eu vou fazer porra nenhuma, minha senhora. Com licença. Ela fingiu naturalidade. E na hora ela estava só com a maior paciência do mundo, só esperando para fechar a porta na cara dessas duas enxeridas e abusadas. Voa, cara, voa! Até parece que a Solange ia desistir de quem ela é por causa de duas estranhas intolerantes. Claro que ela não seguiu absolutamente nenhuma das recomendações delas. A Solange ignorou todos os conselhos, e aqui entre aspas, né? E ela seguiu vivendo a vida dela da mesma maneira. Vocês lembram, né, que Solange já vem aí, gente, de uma escola de uma pessoa que é a própria mãe dela e que é uma pessoa que é intolerante com religião, por ser também fervorosa no que ela acredita na religião católica, nas coisas que ela acredita, nas crenças dela. A Solange já estava,
calejada de conviver com a mãe dela e conhecer esse tipo de comportamento. Só que aquilo ali era passar dos limites. Nem a mãe da Solange faria isso com uma pessoa, gente. Olha que absurdo alguém bater na tua porta, numa casa que não é uma pensão, que não é uma república, para falar para você se vestir de certa forma, seguir a religião que é melhor para elas, tirar um pôster da janela, parar de usar as roupas que você usa, parar de usar maquiagem, assim, parar de ser você, né? Com que direito, gente? Com que direito? A Solange fechou a porta e seguiu a vida, né? Até um dia que ela chamou 2 amigos novamente para irem à casa dela à noite. E aí, para escutar o que vai acontecer aqui nessa história, a nossa parte 2, depois de amanhã. E ó, eu já vou avisando para vocês. Quem gosta de barraco, de baixaria, sintoniza. Sintoniza porque eu acho que essa é a história mais barraco que já passou aqui pelo podcast. E barraco mesmo, briga, vai rolar muita coisa. Eu não quero ficar dando nenhum spoiler aqui, mas saiba, essa situação aqui vai escalar e vai para níveis inimagináveis, tá? Então, se eu pudesse dar um recado venham aqui escutar a parte 2, porque vocês vão ficar, gente, de queixo caído. Lembrando, se você chegou agora, temos histórias segundas, quartas e sextas-feiras. E para quem é apoiador, terça e quinta também, além do nosso quadro Novelinha, que a gente está tentando soltar um por mês. Então, gente, fevereiro, última semana de fevereiro, já estou avisando aqui, tá? Teremos mais um quadro da Novelinha. Lembrando, a faixa de apoio para quem quiser ter acesso a esse conteúdo vai aumentar ali uns R$2, quase nada, gente. Mas assim vocês ajudam e apoiam esse trabalho aqui, tá bom? Tem mais novidades vindo por aí, esperem porque vai só aparecer aí para vocês. E quem estiver aí me escutando e tiver uma história, envie a história pra gente, tá? Não adianta vocês virem reclamar que as histórias estão ruins, porque a gente precisa de histórias. Eu tô até vendo outros podcasts falando que as pessoas não estão mandando história. Vocês estão esperando passar o carnaval? O que é? Conta pra mim. Só vai começar depois? Vocês me avisam, hein? E eu vou estar no carnaval no Brasil. Me chama, me convida, me faz convite quem estiver em São Paulo, ok? Eu quero participar de alguma coisa aí. Vai ser o primeiro carnaval que eu passo no Brasil em 10 anos. Tô muito animada. Bom, gente, por hoje é isso. Espero vocês na parte 2 da história da Solange, que tá recheada de barraco e confusão. E por enquanto, eu quero saber quais são as teorias aí nos comentários. O que vocês acham que vai acontecer agora? E se por acaso alguém já teve essas vizinhas petulantes... Ai, gente, petulantes e intolerantes batendo aí na porta de vocês. Toque, toque, toque. Quem nunca teve um vizinho que causou na nossa vida, né? Esse aqui deixou até marcas. Mas é isso, meus amores. Espero vocês na parte 2. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!